Bom dia, terceiro ano! Hoje é quarta-feira, dia 14 de abril, e temos aula de Ciências e Matemática. Vamos iniciar por Ciências fazendo uma revisão do conteúdo já estudado, conhecendo as plantas. Vocês vão abrir a apostila na página 31 e 32 e vamos fazer a leitura e escuta de um texto. Então vamos lá? Conhecendo as plantas. Vamos fazer uma breve revisão do que estudamos na apostila anterior? As plantas podem ser encontradas em vários locais, como no solo, na água ou ainda presas a galhos de outras plantas. Então, terceiro ano, existem plantas aquáticas, plantas terrestres e ainda existem as chamadas epífitas, que são aquelas plantas que se hospedam em outras plantas sem causar nenhum prejuízo. Como exemplo, podemos citar as samambaias e as orquídeas, tá? Então, plantas aquáticas, terrestres, né, e até aéreas, que são as que vivem, né, em outras, né, em cima de outras plantas, acopladas em outras plantas, e são chamadas de epífitas. A maioria das plantas que conhecemos é formada por várias partes, cada uma com uma função específica: raiz, caule, folha, flor e fruto. Lembrando que nem toda planta necessariamente apresenta todas essas partes. Exemplo tem plantas que não são frutíferas ou que não dão flores, tá? Então aqui temos o exemplo de um tomateiro, e nesse tomateiro é possível ver todas as partes da planta. Então a raiz é essa partezinha que está mais embaixo, ela está infiltrada no solo e aqui ela consegue fixar a planta e ainda retirar do solo nutrientes, né? Nutrientes e água necessário, né, para a sobrevivência dessa planta. Claro que existem também raízes que não são necessariamente enterradas no solo, como o exemplo que nós citamos ali em cima das orquídeas, né? A raiz da orquídea, por ela estar em outra planta, acoplada em outra planta, ela não fica no solo, né? É uma raiz aérea. O caule sustenta os ramos e folhas e possibilita o transporte de água e nutrientes entre raízes e as folhas. Então, aqui, ó, acima da raiz temos o caule e ele vai ser responsável pelo transporte da água, dos nutrientes. Ele vai levar todos esses nutrientes para as demais partes da planta. Quando a gente sobe mais um pouquinho, a gente consegue visualizar as folhas, né? As folhas geralmente são verdes, né? Mas não necessariamente verdes, né? A sua grande maioria das plantas apresentam essa coloração. E o formato, ele vai variar, pode ser grande, pode ser pequeno, com formatos distintos, né? Vai variar de planta para planta. E é por meio das folhas que as plantas elas perdem água na transpiração e produzem o seu próprio alimento, tá? Então, isso a gente discutiu em sala, né? Eu tenho certeza que vocês lembram. Então, lembrando, as folhinhas são responsáveis pela transpiração da água e a produção do seu próprio alimento. Vamos ver se tem mais algum. Aqui, descendo um pouquinho, a gente consegue observar uma raiz aquática, tá? Então, ó, estamos acostumados muito com a raiz terrestre, aquela infiltrada no solo, mas existem outros exemplos como este aqui. Porque vocês nunca viram, mas eu acho muito interessante aquelas estufas de hidroponia. Hoje, por exemplo, eles conseguem cultivar o alface, né, e algumas outras hortaliças em estufas, e a raiz ela fica na água. E aqui do lado tem a famosa orquídea. Então, ó, olha como que é a raiz dela. A raiz dela, ela tem as raízes aéreas, né? E aqui a gente consegue perceber a hospedagem dela em outra planta, né? Então, é muito bacana. Então, nesse texto aqui, né, ele não fala da flor e do fruto, né? Mas vai ser as partes da planta responsáveis pela reprodução, né? E pela germinação, ou seja, vão dar origem a outra plantinha.
Descendo mais um pouquinho, vai ter um outro título: polinização e dispersão de sementes. Então, a polinização, o terceiro ano, nada mais é que o processo em que o grãozinho do pólen da florzinha é levado até a região onde está o gameta feminino da planta. Então, tem a partezinha feminina e tem a partezinha masculina. Então, acontece esse processo do grãozinho ser levado até a partezinha, né, feminina da planta. Ela é levada da parte masculina até a parte feminina, até a parte masculina. E a dispersão das sementes, dispersão, é quando, por exemplo, um inseto como uma abelha ou um morcego, ele ele retira aquele polenzinho e leva para outra planta, ou mesmo a ajuda de agentes como o vento e a água, que leva, né, esse pólen até outra plantinha. E acontece essa troca, né, de pólen, essa troca e recebimento de pólen. Então vamos fazer a leitura do texto, ó. As flores são responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Muitos apresentam cheiro e são bem coloridas, o que acaba atraindo alguns animais. Animais como aves e insetos e até o próprio vento pode polinizar as plantas, ou seja, transportar o grão de pólen da parte masculina para a parte feminina da flor, tá? Então, olha só que interessante. Não é apenas os animaizinhos, porque a plantinha ela não consegue sair de um lugar para fazer a polinização. Então, ela precisa de outros agentes. Então, além de animais que vão fazer esse transporte, ela conta com a ajuda ainda de agentes como o vento, né, agentes externos, como o vento e a própria água. Então, quando o grão do pólen chega à parte feminina da flor, vai ocorrer a fecundação, que é a união da estrutura reprodutiva masculina e feminina. Aí dessa união vai surgir o embrião, que vai ficar protegido no interior da semente. Então, se a gente abrir, por exemplo, uma semente de abacate, ali dentro, né, vai partir o processo de geração do embrião. Então, assim podemos dizer que, a partir das flores, formam-se os frutos e as sementes, os quais dão origem às novas plantas. Então, além da beleza de serem lindas, de exalarem um cheiro maravilhoso, elas ainda são responsáveis por dar origem a novas plantas. E a semente ela é muito importante, porque ela vai conter no seu interior um embrião. Então, ó, lá nos seres humanos, a mulher ela tem um útero que vai proteger o embrião, né, que vai proteger o neném. Nas plantinhas, ela tem a semente. Então, a semente ela contém esse embrião, que é o primeiro estágio de vida da nova plantinha. Quando a semente se encontra em um local ideal, ela incha, o embrião ela consegue rasgar a casca e ela começa a crescer. Esse processo é chamado de germinação. Para se desenvolver, a nova planta precisa de água, de ar, de luz e calor. Então, lembra lá do experimento do feijão que a gente fez a leitura? Então, quando o feijão ele teve as condições necessárias, a água, o ar, a luz, o calor, né? Ele conseguiu inchar e dele saiu o embrião. O embrião rasgou a casquinha do feijão e o caulezinho começou a nascer, depois dando origem a outras estruturas da planta, como por exemplo, né, a folhinha. Certo, meus amores? Agora vocês vão subir um pouquinho, tá? Vocês vão abrir lá na página 20, que vamos introduzir matemática. Então, na página 20, vamos iniciar com algumas operações de adição, tá? Só que vocês vão precisar armar e efetuar. Por isso que o quadro ele já vai estar prontinho aqui para vocês, tá? Então, é dentro desse quadro bem bonitinho, bem criativo, que vocês vão armar a continha. Então, eu vou fazer a primeira com vocês, vou falando, vocês prestem atenção, para depois vocês fazerem sozinhos. Então, tem o quadro de ordens.
já dividido em centenas, dezenas e unidades, tá? E vocês vão colocar os números para conseguir armar e efetuar a conta. Então, lá na A, 342 mais 231. Como que ficaria? Vamos trabalhar primeiro com 342. Vamos colocar 3 centenas, 4 dezenas, 2 unidades, certinho no quadro de ordens. Depois o 232, né? 2 centenas, 3 dezenas, 1 unidade. Agora é só a gente somar. Lá na unidade vai ficar 2 mais 1, que é igual a 3. Na dezena, 4 dezenas mais 3 dezenas, que vai ficar 7 dezenas. E na centena, 3 mais 2, que é igual a 5 centenas. Achamos o número 573. Então, meus amores, vocês vão precisar armar a conta para depois efetuar. E o quadro de ordem já está disponível para vocês conseguirem fazer a continha. A próxima atividade, a gente lembra muito da história do Aladim. Tem lâmpadazinhas, na verdade não é não, né? São xícaras. São xícaras e bulizinhos. Então, tem a xícara com o resultado e tem o bule com a conta. Então, novamente, vocês vão precisar armar e efetuar. Vocês podem fazer isso do lado direito da folha, tá vendo que tem um espaço em branco? Vocês podem usar esse espaço em branco, tá? Então, como que ficaria a primeira continha? 672 mais 249. Vamos armar? Ó, 672, embaixo 249, passo o traço, coloco o sinalzinho de mais. 2 mais 9, 11, então a gente deixa o 1 e eleva o 1. 1 mais 7, 8, 8 mais 4, 12. Eu deixo 2 e elevo o 1, que é uma centena. 1 mais 6, 7, 7 mais 2, 9. Achamos o número 921, que é essa xícarazinha aqui. Então, a gente vai ligar o primeiro bulizinho à xícara 921. Vocês vão fazer isso com 1, 2, 3, 4, 5, 6 contas, tá? Lembrando que tem contas de adição e tem contas de subtração. Então, tem que prestar bastante atenção para não fazer errado. Número 3. Observe os números. Número 203, número 279, número 104, número 326, número 417. A. Pinte de amarelo somente as flores com números pares. Ou seja, números pares são aqueles números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Vamos ver quais desses números são terminados com estes, com os números pares. Temos o número 104, que termina com 4, e temos o número 326, que termina com o 6. Então, vocês vão pintar de amarelo a flor número 104 e a flor número 326. B. Ordene em números os números em ordem decrescente. Decrescente é do menor para o maior. Então, vocês vão olhar a centena. Uma centena, temos apenas o número 104, então vai ser o primeiro número. Registro o número 104. Depois vamos para duas centenas. Duas centenas temos o número 203 e temos o número 279. O menor número é o número 203. E depois o número 279. Só que, aí seria em ordem crescente, meus amores. Tem que ser em ordem decrescente. Então, é do maior para o menor. Então, o primeiro número vai ser com 4 centenas, que é o número 417. Depois, não temos mais com 4, vamos olhar o 3. 3 centenas é o número 326. 2 centenas, temos o número 279 e o 203. O maior número é o 279. E depois, o número 203. Por fim, com uma centena, temos apenas o número 104. Então, a ordem vai ficar em ordem decrescente, né? Decrescente, do maior para o menor, vai ficar 417, 326, 279, 203 e 104. C e última, pinte de vermelho a flor, que representa o resultado da soma 328 mais 89. Fazendo a continha, né, vocês vão armar como que a gente vai fazer.
8 mais 9 é igual a 17. A gente deixa o 7 e eleva o 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. A gente deixa o 1 e eleva uma centena. 1 mais 3, 4. Então, vai ficar o número 417, a resposta. Então, vocês vão ter que armar e, posteriormente, efetuar a conta. Certo, meus amores? É isso. Em caso de dúvidas, se surgirem mais dúvidas, é só entrar em contato. Beijos!